Olha bem a estrutura dele. Olha a cauda, pezinho, olha as asinhas em cima dele. Negocinho muito interessante. Nós já achamos fóssil exatamente igual a esse bicho aí. Tem muitos outros povos que têm desenhos, fazem parte da sua estrutura de animais pré-históricos. Aqui na América do Sul está cheio deles, povo Nazca, tem vários. Os maias têm, os astecas têm, não é um negócio assim diferente. Os próprios índios americanos também têm como parte das suas lendas grandes répteis voadores. Interessante, né? A cauda parecia uma flecha, uma lança. Os egípcios também têm todo esse negócio, essas lendas. Agora, será que realmente eram lendas? O que nós ficamos impressionados é que, tanto em culturas chamadas civilizadas como nas não civilizadas, ou seja, gente muito assim rústica, nós encontramos as mesmas coisas. Por exemplo, isso aqui é do povo Kukuyalandi, lá na Austrália. Ali você tem os desenhinhos do pessoal em volta e olha o bicho no meio. Lá é um plesiosauro. Só que esse negócio foi pintado há cerca de 100 anos antes dos ingleses terem chegado na Austrália. Não tinham nem descoberto fósseis de plesiosauros, porque os primeiros plesiosauros descobertos foram descobertos no finalzinho do século XIX. Quando você estuda a parte de lendas, que no passado eram considerados como registros históricos e hoje são tratados como lendas, nós vemos algumas coisas fascinantes. Essa é uma delas, o poema épico especificamente de um rei anglo-saxônico chamado Beowulf. Esse rei gostava muito de matar grandes animais. Ele matava, por exemplo, dragões. E dois animais que são muito interessantes porque ele descreve em grandes detalhes. Um era um réptil que voava. Ele fala do tamanho da asa, da envergadura, como que era esse negócio. Tinha mais ou menos uns 8 metros de envergadura. A cabeça dele era pontuda como se fosse uma lança. A cauda dele parecia uma lança realmente. Todo esse negócio. O que nos indica que era provavelmente um pteranodonte. O outro, que é um animal que ele morreu e conseguiu matar também, é chamado Grendel. Era um monstro de 12 anos. Esse rei já tinha literalmente liquidado a mãe desse monstro alguns anos antes. Porque esses monstros viviam apavorando toda a região onde ele morava. Então o rei foi lá e resolveu dar cabo de todos eles, matá-los. Agora, quando você pega a descrição desse monstro nos detalhes, esse monstro Grendel, que era na época conhecido como Muthibona, aquele que mata com a boca ou com as mandíbulas, ele diz que era um tipo assim de um réptil grande, cerca de aproximadamente 6 a 8 metros de altura. A sua estrutura era praticamente quase que impermeável aos golpes de espada. Ele tinha 2 patas pequenas superiores que pareciam com mãos humanas. Das 2 patas traseiras permitiam que ele ficasse em pé, como se fosse um animal bípede, ou seja, um ser humano. Ele tinha uma cauda muito parecida com uma cauda de um jacaré. E assim vai a descrição. Quando você para e pensa no registro fóssil, quais dos animais se encaixam? Tyrannosaurus Rex. É o mais parecido. Esse é o tipo de material que você encontra por aí ao estudar um pouquinho de literatura. Hoje essa literatura é considerada não como história, mas como mitologia, porque todos sabem que esses animais nunca existiram. É interessante isso? Quem determina o que é mitologia e o que é história? Lembra daquela figura que eu coloquei agora de pouco para vocês, da cultura Chupicuaro, logo no cantinho? Tinha um negocinho, um bicho estranho, com uma cauda e uma asinha e tudo mais. Uma das coisas mais interessantes é justamente a respeito do estudo sobre dragões. Existe uma grande discussão na comunidade científica se esse negócio realmente existiu ou não. Um dos fósseis, que é muito similar àquele que eu mostrei no cantinho ali embaixo para vocês, aquela estatuetazinha, é de um animal que voava, e esse animal tinha 2 cavidades cranianas, uma aqui na frente e uma outra mais atrás. Essa mais de trás estava interligada com as fossas nasais e com a boca do animal. O que é interessante é que nessa cavidade aqui de trás eles encontraram um pouquinho de um elemento químico chamado magnésio metálico. Se você pegar magnésio metálico e colocar na água, sabe o que acontece? Ele faz assim, ó, ele pega fogo, ele incendeia, faz um maior fumacel, uma fumaceirada maluca. Agora imagina um animal que tivesse magnésio metálico aqui atrás. Toda vez que ele respirasse,
vapor d'água saindo, adivinha o que iria acontecer misturado com magnésio metálico? Fumaça e fogo. Eu só não queria estar por perto se o animal tivesse gripado. Já imaginou cada espirro? O problema é que dos 3 fósseis, apenas um deles foi encontrado essa quantidade pequena, muito pequena de magnésio metálico. Não daria para a gente dizer que isso é do animal, mas sem dúvida é muito sugestivo. Afinal de contas, talvez o dragão não tenha sido só um animal da mitologia. Muita gente pergunta a respeito de uns animais meio estranhos que tem no planeta hoje. Por exemplo, o dragão de Komodo, as iguanas das Ilhas Galápagos, toda essa bicharada que é coisa muito estranha realmente. Esse negócio é estranho. Perguntaram para mim se eles são descendentes dos dinossauros. Falaram, são répteis. Provavelmente tem alguma ligação. Hoje, o que está sendo feito? Um dos trabalhos hoje que têm sido realizados é justamente a busca de um animal chamado Mokele mbembe. Alguns de vocês têm perguntado. Quando você chegar na sua casa, dá uma procuradinha a respeito disso na internet. Entra no site de busca e digita esse negócio. O que é fascinante a respeito do Mokele é que é algo que já há mais de 300 anos é conhecido através de várias tribos. Tribos do Congo. As pessoas falam, mas o que tem a ver isso? É que todos eles descrevem um animal que eles dizem morar no pântano, ali perto onde eles moram, e eles dão as características. O animal tem praticamente o corpo de um elefante, a cauda parecida com a de um jacaré, o pescoço parecido com o de uma girafa, e a cabeça é parecida com o de uma cobra. Então você junta os 4 pedaços, tem uma ideia do que é. Mas muitas pessoas falam, não, mas isso é apenas uma descrição. Isso aqui não é uma descrição, isso é uma pegada. E não é a pegadinha do Faustão, não, isso é pegada mesmo. Tá? Ou seja, não é na rocha, é no solo. Isso é da pata do animal. Existe alguma coisa ali grande. Essa pegada aqui tem mais ou menos 60 centímetros. Só para você ter uma ideia do tamanho do negócio. Agora, teria esse negócio hoje ou não? As pessoas falam, não, mas com toda a tecnologia que a gente tem, será que já não daria para ter encontrado alguma coisa? O problema é o seguinte, 2 questões importantes. De todas as áreas possíveis de pesquisa no planeta, que são várias centenas de milhares de quilômetros quadrados que nós temos por aí para pesquisar, menos de 1% foi pesquisado até o presente momento. Tem muito lugar para pesquisar. Segundo, é a questão de qual seria o tamanho desses animais hoje. Se eles ainda tivessem a longevidade pré-diluviana, provavelmente esses animais teriam aí seus 20 metros de altura ou daí para cima. Se eles viverem menos hoje do que eles viviam antes do dilúvio, eles teriam um tamanho menor. Muitas pessoas falam, mas é só pegar um satélite, então começar a colocar, olhar lá de cima, já que tem toda essa tecnologia, ficar vendo e achar esses animais por aí. Tem um problema também com isso. Nessas regiões onde nós encontramos a maior parte desses animais, que poderiam ser encontrados esses animais, a altura do topo das árvores é de mais ou menos de 20 a 30 metros de altura. Um dinossauro, em média, ele teria cerca de 18 metros de altura. Tem alguns que são exagero, como o argentinossauro, que tinha 24 metros de altura. A maior parte ficava na faixa de 12 a 18 metros. Então você não vai encontrar essa bicharada andando lá na floresta, você vai ver uma cabecinha em cima das árvores, assim, andando. Isso não acontece. Então há uma necessidade de vermos isso daí. Outro problema é a questão financeira. Os satélites mais baratinhos que a gente tem para poder examinar isso daí, custam em média mais ou menos de 100 a 200 mil dólares por hora. Se você quiser um que é um pouquinho melhor, está na faixa de 1 a 2 milhões de dólares por hora. Então, se alguém tiver um dinheirinho no banco que não sabe o que fazer, eu tenho uns amigos que sabem como utilizar o seu dinheirinho. Então, a gente pode fazer uma pesquisa mais interessante atrás dos dinossauros.